Olá, o meu nome é Maria José Pita, sou facilitadora de processos pessoais de mudança com criatividade. E hoje vamos falar sobre crenças. E as crenças são aquilo em que nós acreditamos, independentemente de serem verdade ou não, independentemente de nós conseguirmos provar sensorialmente a sua veracidade ou não, independentemente da ciência ter provado que são verdade ou não. Portanto, crenças é tudo aquilo em que nós acreditamos. Existe ainda uma outra forma de classificar as crenças. As crenças podem ser possibilitadoras, que são as crenças que nos oferecem a possibilidade de fazer alguma coisa com elas, e existem as crenças que são limitadoras, que são crenças que inviabilizam a possibilidade, muitas vezes até de tentarmos, de fazermos o exercício de comprovar que isto se calhar não pode ser feito desta forma. São coisas em que nós acreditamos. E há um exemplo muito forte para mim e que é o frio, por exemplo. Nos países do norte da Europa acredita-se que as crianças ficam mais fortes, mais saudáveis se forem expostas ao frio. E quando falamos em frio, é frio a sério, é frio nórdico. Nós em Portugal achamos que o frio provoca grandes doenças e estamos sempre a garantir que os meninos não têm, os meninos e as meninas não têm frio, não passam nenhuma intempérie. E na Suécia, por exemplo, existe um provérbio que diz: não há mau tempo, só existe roupa desadequada. Nós não temos nada disso, não é? Nós temos camadas e camadas de roupa e se está chuva, então não vamos para o exterior. Cada vez mais, felizmente, esta crença está a ser alterada. A verdade é que muitas das coisas em que nós acreditamos e quando são limitadoras não correspondem de todo à verdade. Correspondem a algo em que nós acreditamos e que vem da nossa história pessoal, daquilo que os nossos pais nos disseram, daquilo que fomos vendo em documentários e filmes e fomos lendo e fomos integrando essa informação. Ou também, por exemplo, se eu tiver muito medo de fazer alguma coisa ou se eu tiver medo de falhar, é provável que eu integre em mim uma crença sobre a impossibilidade que eu tenho de fazer determinada coisa e de obter determinado resultado, porque desta forma estou também a proteger-me de ser confrontada com a frustração. Ora, existem aqui uma série de após que nós podemos inserir neste processo. Por exemplo, se cada vez que nós não obtemos o resultado que nós esperamos, o olharmos para ele como informação, se calhar nós não conseguimos fazer isto desta forma, mas conseguimos experimentar uma outra forma, partindo daquela base que desta forma o resultado não é o esperado. Então agora vamos experimentar de outra forma e ver qual é o resultado. E se o resultado for melhor e já for aquilo que nós esperamos, ok, então já temos uma crença desfeita. Aquilo em que nós não acreditávamos foi desfeito. Por outro lado, todos nós já tivemos crenças que desfizemos em algures no tempo, o que significa que existem muitas coisas em que nós acreditamos e que de facto nós já alteramos. Há pessoas que não acreditam que conseguem tirar a carta de condução, por exemplo, nunca conseguiram conduzir. Há pessoas que acreditam que não conseguem outra coisa qualquer. Há até pessoas que acreditam que não são merecedoras de alguma coisa ou que as coisas nunca lhe correm bem. Tudo isto são crenças que, se nós formos investigar o nosso passado, de alguma maneira nós já temos prova no sentido contrário. Há de haver uma provazinha que garante que nós conseguimos alterar crenças e que as crenças nos limitam. E quando nós as alteramos, aumentamos o nível de possibilidade que nós trazemos à nossa vida. E é disso que nós estamos a falar e é isso que nós queremos, obviamente. Então, para hoje, a minha mensagem é: investiguem, de facto, o que é que na vossa vida vos está a levar a ter os resultados que querem ter, se esses resultados têm interesse para vocês, se vos são úteis, e por outro lado, em que é que precisam de acreditar para que esses resultados estejam a ser como são. E por outro lado, e ainda mais importante, em que é que poderiam acreditar para ter resultados mais possibilitadores, resultados que fossem melhores, resultados que fossem aqueles que vocês procuram. Em que é que eu tenho de acreditar para que isto seja possível?
Claro que agora vocês podem me dizer, pois eu vou acreditar nisso, mas como é que eu vou fazer esse processo de acreditar se eu não acredito? Às vezes precisamos treinar, e treinar pode ser um processo de observar só simplesmente que quantidade de coisas é que no passado eu já provei que apesar de eu acreditar nelas, elas não eram de facto verdadeiras. Outra forma que eu tenho é dividir essa ideia em que eu acredito em pequenos bocadinhos e fazer micro-investigações sobre a veracidade deste tema e sobre como é que eu tenho a certeza, como é que, se isto fosse uma experiência científica, como é que eu validava, como é que eu posso validar que isto é mesmo ciência, que é verdade, isto em que eu acredito e que não me está a permitir levar os resultados que eu pretendo atingir. E por hoje é tudo. Como de costume, nesta lição do Manual de Vivência, junto um texto e alguns exercícios que penso que te inspirarão a investigar as tuas crenças e a encontrar caminhos de alteração das próprias crenças. Boas crenças!